Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre as ideias de Mendel sobre a hereditariedade. Vamos lá? Então, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender o que é a hereditariedade. Hereditariedade é o modo pelo qual as características genéticas são transmitidas de geração em geração. Ou seja, a hereditariedade é o que explica as características que você recebeu das pessoas da sua família que vieram antes. Porque às vezes você não recebe diretamente as características dos seus pais, mas você pode receber de repente características dos seus avós, dos seus tios e assim por diante. Então a hereditariedade é o que justifica muitas das nossas características e o que justifica também muitas vezes a gente não ser exatamente igual ao nosso irmão, porque a gente vai perceber até algumas diferenças em situações de gêmeos, por exemplo. E aí, quem que foi Mendel? Por que ele foi importante para essa compreensão da hereditariedade? Gregor Mendel foi um monge austríaco que ele se destacou muito por esses estudos. Para que ele pudesse entender sobre a hereditariedade, ele utilizou ervilhas. Lembra que quando ele fez esse trabalho há muitos anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha os recursos avançados que a gente tem hoje. Então ele teve que trabalhar de uma forma bem simples para tentar explicar como é que as características eram passadas. E aí, para isso, ele escolheu um elemento bem especial. Ele escolheu ervilhas. E aí você pode me dizer, mas ervilha não tem nada de especial, ervilha é algo muito simples. Mas é que tá, as ervilhas têm várias características que podem ser trabalhadas de formas individuais e que podem ser olhadas de formas conjuntas, como é o que a gente vai ver na tabela aí na tela. As ervilhas, elas têm diferenças quanto ao seu formato, quanto à cor das suas sementes, a cor da casca da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição das flores onde essas ervilhas foram encontradas ou até mesmo a altura das flores. Então, só aí nós temos cerca de 7 características que podem ser observadas. E como vocês podem ver nos quadrantes, existem as características que são chamadas de dominantes e as características que são chamadas de recessivas. E aí ele utilizou as ervilhas porque tinham várias características que poderiam ser estudadas, como eu mencionei para vocês. As ervilhas podem sofrer facilmente o processo de autofecundação, que é quando eu utilizo ela mesma para realizar o processo de geração de novos descendentes. Tem um curto tempo de geração, ou seja, não demora muito tempo para que sejam formados novos, e a cada vez que são gerados novos, resulta em um grande número de descendentes. Não vai ser 1, 2, são vários. E outra característica que nós temos é o fácil cultivo. Então ele aliou todas essas características para poder realizar o seu estudo sobre hereditariedade. Então, como eu disse para vocês, é algo muito especial. Apesar de parecer simples, se a gente for olhar cuidadosamente, a gente vai ver o tanto de características que podem ser observadas com as ervilhas e também a questão do tempo, que é bem curto. E aí a hereditariedade, como eu já falei para vocês, é o conjunto de processos biológicos que resulta na transmissão de características de uma geração para outra. E a área da ciência hoje que faz esse estudo da hereditariedade é a que a gente chama de genética. E quais foram os experimentos que Mendel utilizou? Como foi que ele deu sequência a esses experimentos? Ele utilizou as plantas chamadas de puras, ou seja, as plantas que após várias gerações davam origem a plantas sempre com as mesmas características. Sempre iam nascer todas amarelas, ou sempre iam nascer todas verdes, sempre lisas ou sempre rugosas. E aí ele descobriu que as características hereditárias são passadas segundo regras definidas, e ele começou então essa explicação. Aí vocês podem ver que tem aí um destaque para a geração parental e tem um destaque para a primeira geração, que é chamada de F1. Essa geração parental é como se fosse os pais, quem vai dar origem a tudo. E a primeira geração é o resultado dessa geração parental. E depois a gente vai observar que, conforme ele foi seguindo seus experimentos, essa geração, essa primeira geração, pôde dar origem a outras, porque foi justamente o que ele fez. E aí, cruzando plantas de sementes verdes puras com as sementes amarelas puras, ele percebeu o seguinte, que só davam origens a sementes amarelas.
E aí, ao permitir a autofecundação das plantas com sementes amarelas da primeira geração, ele viu que poderiam ser produzidas tanto amarelas quanto verdes. Ou seja, na primeira geração, todas nasceram amarelas. Dessas todas que nasceram amarelas, ele pegou duas, fez o cruzamento entre elas e aí sim pode nascer uma verde. Ou seja, a característica verde estava ali em algum ponto, só que não estava sendo manifestada. Estava de uma forma mais escondida mesmo. E aí, quais foram as conclusões dele? Ele concluiu que cada característica é determinada por um par de fatores hereditários, que é o que hoje nós chamamos de alelos. E no caso das ervilhas, o gene para a característica cor da semente tem dois alelos. Nós temos um para a cor amarela e outro para a cor verde. E aí vocês podem ver que a cor amarela está representada por um V maiúsculo e verde por um V minúsculo. Por quê? Porque a amarela seria uma característica dominante em relação à cor verde, que seria uma característica recessiva. E aí ele concluiu também que as plantas puras apresentavam dois alelos iguais para a cor da semente. Se ela fosse pura amarela, então o alelo seria aí representado por duas letras maiúsculas, Vzão, Vzão, como vocês podem ver. E para verde, duas letras minúsculas, Vzinho, Vzinho, que ajuda a explicar, né, esse amarelo, característica dominante, por isso representado pela letra maiúscula, e verde, característica recessiva, por isso expressa pela letra minúscula. E aí Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por um par de alelos que poderiam passar de uma geração para outra por meio do processo de fecundação. Ou seja, como vocês podem ver aí no esquema, juntando amarelas puras com amarelas verdes, nasceriam apenas amarelas. Só que nasceriam portando a característica do verde, só não iria se manifestar. E aí, se ele fizesse um autocruzamento, poderia finalmente nascer a característica de forma recessiva, que seria aí a cor verde. Ou seja, para cada 3 amarelas, uma verde. Essa foi a proporção que ele obteve. E segundo a sua primeira lei, ele concluiu que a cor das sementes era determinada por um par de fatores hereditários que poderiam passar de uma geração para outra por meio da fecundação. Se representada somente por letras maiúsculas, nós vamos chamar de homozigotas dominantes. Por letras minúsculas, homozigotas recessivas. Por uma letra maiúscula e outra minúscula, heterozigotas. Então, o segundo cruzamento que ele fez foi entre plantas heterozigotas. E das heterozigotas, ele pôde ter um resultado de homozigoto recessivo. E aí chegamos finalmente à segunda lei, porque ele não parou seus trabalhos ali com a primeira. As primeiras conclusões dele foram baseadas na análise do processo de hereditariedade de apenas uma característica, que era a cor das ervilhas. E aí ele queria ver se tinha a possibilidade de ver a análise de 2 ou mais características ao mesmo tempo, o que deu origem à lei da segregação independente, mais conhecida como a segunda lei de Mendel. Ou seja, no segundo trabalho dele, ele pôde observar as sementes amarelas, lisas e puras, verdes, rugosas e puras, e também amarelas, lisas. Ele juntou, então, a característica de cor com a característica da textura. Quando que seriam amarelas, quando que seriam verdes, quando que seriam lisas, quando que seriam rugosas, e juntou tudo isso para ter uma interpretação só. Então, nesse caso, o que ele fez aí? Ele juntou, né, lisas e verdes e juntou as rugosas e amarelas também, para ver o que ele teria desse processo. E aí ele viu que os pares de fatores para 2 ou mais características se separam de forma independente na formação dos gametas. E é por isso que a gente vai ter essas variadas proporções. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos aí essas 3 questões. Na primeira questão, nós temos o seguinte: qual é a diferença entre homozigoto e heterozigoto? Na segunda questão, já temos assim: Gregor Mendel foi reconhecido como pai da genética pelo seu importante trabalho com ervilhas. O trabalho de Mendel foi muito bem executado, e parte disso deve ser ao fato de ele ter escolhido rigorosamente o material a ser analisado. Por que as ervilhas foram escolhidas para o experimento de Mendel? E por último,
Observe a figura abaixo, que ilustra um dos experimentos de Mendel, e explique o que diz a primeira lei de Mendel. E aí? Vamos lá recapitular a partir da primeira questão. Homozigoto são aqueles indivíduos, que apresentam uma característica onde a gente vai ver os alelos representados por uma letra só. Por exemplo, se ele for verde, o verde a gente viu que era uma característica recessiva. Então, nesse caso, era representado por um par de alelos que era com menos interação, no caso, o Vzinho. Já o amarelo, a gente viu que seria um homozigoto dominante, porque nesse caso eu só tenho um padrão ali de alelos, e nesse caso representado por duas letras maiúsculas por ser uma característica dominante, aquela que vai se sobressair, aquela que eu vou visualizar com facilidade. Já no heterozigoto, são aqueles que possuem um par de alelos diferentes, ou seja, representado por uma letra maiúscula e minúscula. Nesse caso aí, é quando eu tinha, por exemplo, a possibilidade de ser amarela, mas estava carregando ali a característica do verde. E se eu fizesse o cruzamento de heterozigoto com heterozigoto, poderia finalmente nascer um recessivo. Então, heterozigoto é um par de alelos diferentes, homozigoto um par de alelos iguais. E a próxima pergunta, Por que as ervilhas foram escolhidas para o trabalho de Mendel? Lembra dessas 5 características. Primeiro, as ervilhas tinham várias características que poderiam ser estudadas, tinham um processo de autofecundação, curto tempo de geração, grande número de descendentes e fácil cultivo, ou seja, ele poderia observar nas ervilhas 7 características aproximadamente, poderia cruzar as ervilhas entre si, poderia esperar pouco tempo para gerar novos descendentes, e a cada vez que ele esperava esse pouco tempo, tinha um grande resultado, porque gerava um grande número de descendentes. E para além disso tudo, a característica que mais ajudava aí era o fácil cultivo, então não tinha muito trabalho para ele fazer essa produção. E por último, e não menos importante, nós temos aí a figura, e pede que vocês expliquem a primeira lei. Lembra que a primeira lei também é chamada de lei de segregação de fatores. Segregação é separar, ou seja, ele diz que todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, que se separam durante a formação dos gametas, ou seja, você recebe parte das informações do seu pai, parte das informações da sua mãe. Por isso que você não vai ser uma cópia fidedigna de um nem de outro, você vai possuir características misturadas dos dois. Sendo assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Nós somos, então, resultado de parte dos genes dos nossos pais, porque a gente vai receber uma parte do pai, uma parte da mãe, e o nosso resultado é o que a gente teve aí de consequência dessa mistura. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!